Nesse vídeo a gente vai ver como criar uma lupa de aumento no DaVinci que você vai poder controlar tanto a posição quanto o tamanho dela, o nível de zoom da lente e vai poder animar o movimento da lupa. Vamos lá então, pessoal, a gente vai criar aqui uma timeline com esse clipe da cidade, um clipe que eu baixei da internet, onde eu vou colocar a lupa para fazer o nosso zoom. Então vou clicar com o botão direito, vou nessa primeira opção, vou deixar qualquer nome aqui, e tá aqui a minha timeline. Eu já tô em cima aqui do clipe com o ponteiro em cima dele, então vou clicar aqui no Fusion para editar esse clipe no Fusion. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser apertar F2 com esse Media In selecionado para mudar o nome para cidade. Eu vou aqui no Pool de Mídia, eu já importei aqui assim a minha lupa que já tem uma transparência. Vou jogar aqui na linha da cidade para jogar por cima dela, vou botar para cá. Vou apertar F2 para renomear esse Media In, que é o Media In da lupa, então vou botar lupa e tá aqui a minha lupa. Só que tem um porém, é interessante eu sempre trabalhar com imagens do mesmo tamanho. Se eu passar o mouse aqui em cima da cidade, você vai ver nessa parte aqui de baixo, na barra de status, que a resolução desse vídeo é 1920 por 1080. Então eu quero trabalhar a lupa com esse mesmo tamanho para eu não ter problema posteriormente. E veja ali que a lupa tem um tamanho de 450 por 450. Então como é que eu faço para botar no mesmo tamanho, na mesma resolução? Eu já estou com a lupa selecionada, vou apertar Shift espaço e vou procurar Crop e vou dar Enter. Coloquei um Crop aqui, vou aqui no inspetor para personalizar o meu Crop. Ele já pega automaticamente o tamanho aqui da cidade para minha lupa, então 1920 por 1080, só que eu quero deixar a lupa centralizada, então vou Keep Centered. Agora eu vou fazer o seguinte, vou puxar um pouco para cá, vou deixar selecionado esse Crop e vou botar um Transform depois para flipar a minha lupa, que eu quero que ela vire para lá o cabo, então vou dar um flip aqui. Eu vou reposicionar aqui a lente dela bem no meio para facilitar a nossa vida futuramente. Você vai entender por que isso daqui facilita a nossa vida. Então para fazer isso, vou voltar aqui no Crop, onde eu tinha centralizado a minha lupa, só que ela não ficou centralizada pelo meio aqui. Eu vou selecionar o Transform aqui também segurando o Ctrl, para aparecer os controles dele na tela, para eu saber exatamente onde é que está o centro aqui da minha imagem. Eu vou tirar o Keep Centered e vou mexer no X Offset para mudar a posição da lupa. Vou dar um zoom aqui assim. E vou puxar também aqui o Y Offset para baixo para deixar mais centralizado aqui. Posso até segurar Ctrl para ter maior precisão. Vou inclusive fazer o seguinte, para eu ter um balizamento de se está bem no centro isso daqui, eu vou colocar uma elipse bem aqui assim. Ela vai aparecer na tela, vou diminuir o tamanho dela. Vou deixar do tamanho da minha lupa e por acaso eu deixei bem no centro. Se não tivesse deixado, eu voltaria aqui no Crop, ó, mexeria aqui. Eu tenho que selecionar aqui a elipse, né? Vou segurar o Ctrl, selecionar ela para ela aparecer aqui na tela. E aqui no Crop, com o Crop selecionado vermelhinho, eu vou mexer aqui no Y Offset, segurar Ctrl para ir com bastante precisão aqui, ó, bem centralizado na elipse. Mesma coisa o X, se não tivesse centralizado, ó, já está centralizado. Beleza, ficou bom ali, tá tudo bem centralizadinho. E pronto, beleza, posso deletar essa elipse aqui. Cuidado para não deletar o crop também, vou clicar duas vezes aqui fora para desselecionar tudo e selecionar a elipse e deletar. Vou clicar aqui e dar um Ctrl F para ajustar a largura da tela. Em seguida eu vou puxar a cidade para cá e vou colocar um nó transform nela, porque esse transform ele vai dar o zoom ali dentro da minha lupa na cidade. Só que por enquanto, ó, eu estou mexendo no zoom, mas obviamente ele não está acontecendo só dentro da lupa, ele está acontecendo em tudo ali assim, e eu quero só dentro da lupa. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse zoom aqui, e eu quero aumentar o tamanho da lupa, eu quero um pouco maior, então vou aqui no Transform, que é o nó que controla o tamanho das coisas e a posição e o ângulo de rotação também, então vou aumentar aqui o tamanho da lupa. Vou deixar nesse tamanho aqui, tá bom? Como ela já estava com a lente centralizada, ela vai continuar centralizada, belezinha. E eu vou aumentar aqui o Transform, o tamanho da cidade, só para a gente ver. E agora eu quero limitar esse efeito só dentro aqui da lente da lupa. Como é que eu faço isso? Eu utilizo máscara. E aqui, como é redondo, eu vou utilizar uma máscara de elipse, que é essa daqui. Vou puxar para cá e conectar no nosso Transform, que mexe no tamanho da cidade. E só vou diminuir aqui, porque ela já vem bem no centro. Então é por isso que a gente colocou a nossa lupa com a lente bem no centro, para facilitar a nossa vida, já que a gente coloca a elipse, ela é criada no centro, a gente só diminui o tamanho e ela fica direitinho ali assim, ó,
bem colocadinha dentro da nossa lupa. Inclusive, se a nossa lupa não estiver bem centralizada, ó, não está tão centralizada aqui, na verdade, vamos aqui no crop de novo, segurar Ctrl, puxamos um pouquinho para baixo, vamos até puxar um pouco aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho para o lado, para reposicionar, segurando Ctrl, até ficar perfeito. E beleza, agora dá um Ctrl F. Agora a nossa elipse está bem no centro da nossa lente da lupa. E a gente pode mexer aqui no Transform e a gente vai ver que simplesmente ele vai mexer no zoom só ali dentro. Vamos deixar um zoom aqui de 2.5, tá bom? Agora, olha só um problema que a gente vai ter aqui. Se eu vier aqui no Transform da lupa para mudar ela de posição, vou mudar aqui, ó. E simplesmente o nosso zoom ele não está acompanhando. Então isso obviamente não é o que a gente quer. A gente quer que o zoom sempre acompanhe aqui dentro da lente da lupa. Então vamos desfazer aqui. Ou melhor, vamos deixar aqui fora mesmo, deixar em outra posição, porque eu vou te mostrar o que eu quero fazer aqui. Que vai ser o seguinte, para resolver esse problema e esse zoom, essa bola de zoom da elipse acompanhar aqui dentro da lupa certinho, eu vou ter que conectar a posição da lupa, que vai ser esse center XY, esse parâmetro aqui, com o center XY da elipse. Para fazer essa conexão, eu vou pegar qualquer um dos dois, pode ser o próprio da elipse, ou pode ser o do Transform 1 aqui da lupa. Eu vou com o botão direito nele e vou publicar aqui no Publish. Ele vai ficar público para ser conectado por qualquer outro parâmetro de outros nós. Então eu vou aqui na elipse e vou conectar aqui, clicando com o botão direito, vou em Connect to, e eu encontro aqui o Transform 1 Center. Quando eu clicar, ele vai automaticamente lá para o meio, para onde estava a posição do meu Transform 1, e se eu movimentar qualquer um dos dois, pode ser o da elipse, pode ser o do Transform 1, se eu chegar aqui e movimentar, eles vão andar juntos, olha só que beleza. Então ele já está acompanhando aqui assim, só que agora vai ter outro probleminha que a gente vai ter que resolver, que vai ser o seguinte, está vendo aqui no cantinho, vamos passar aqui a imagem, ó, por exemplo, vamos olhar esses carros aqui bem no cantinho da tela, e se eu mexer aqui o Center XY bem para o canto da tela, eu não estou vendo aqueles carros, olha só, eu não consigo ver, não consigo acessar. Por que isso daqui está acontecendo? Eu vou te mostrar, é o seguinte, vou desativar essa elipse aqui que limita o efeito do Transform, que muda o tamanho da cidade, então eu vou tirar aqui, ele está dando zoom em tudo agora, e olha só o que acontece com esse zoom que eu estou dando, ele simplesmente está expandindo a partir do meio, o meio está fixo e ele expande todo o resto, e ele acaba perdendo uma parte nas bordas. É por isso que eu não consigo acessar aquilo que está na borda. Como é que eu vou resolver isso? Vou voltar aqui então para o 2.5, que é o que eu tinha. Vou voltar a ativar a minha elipse para ver o efeito do Transform só aqui dentro. E eu vou ter que vir nesse Transform aqui e conectar o pivô dele com aquela posição da lupa. A mesma coisa, vou vir aqui com o botão direito, vou em Connect to, Transform 1, Center. Agora, se eu vier aqui na minha elipse e reposicionar, por exemplo, eu consigo ver os carros na estrada ali no cantinho. Se eu vier aqui no outro cantinho, ó, tem um prédio aqui assim, eu posso ir lá e eu consigo ver aquele prédio. Cadê ele? Aqui assim, ó. Tá vendo ele aqui? Então, beleza, eu consigo ver o canto agora, tá uma coisa bem melhor, bem mais legal, tá acompanhando. Isso porque o pivô, ele é o ponto fixo a partir do qual a gente está fazendo essa alteração de tamanho. Então ele acompanha o centro da lente agora. Por último, a gente vai fazer a animação da lupa entrando na tela. Ela vem de fora da tela e ela vai entrando. Para fazer isso então, vou vir aqui na elipse, só que em vez de utilizar keyframes aqui assim, que eu não vou poder, porque olha só, ele já está aqui marcado com keyframes, se eu mover para lá e para cá é como se ele tivesse keyframes em todos os quadros. Como é que eu vou fazer isso? Se eu clicar aqui assim agora, ele vai tirar aquela conexão que eu fiz com esse Transform aqui da lupa. Então, para eu animar essa posição, eu venho aqui na guia de modificadores e vou animar a posição bem aqui assim, ó, no valor do Transform 1 Center. Ele virou um modificador aqui, ele está público como um modificador. Então eu vou aqui na primeira frame e vou reposicionar aqui para fora da tela. E vou clicar aqui para marcar uma keyframe na posição 0, ó, eu botei na posição 0, vou marcar uma keyframe, vou voltar aqui para ele, ó, ele veio para um Path 1, vou voltar aqui para o Transform 1 Center, dando 2 cliques, eu vou para a posição aqui 21, por exemplo, e vou reposicionar ele para uma determinada posição, aqui assim, por exemplo, ele já marca uma keyframe automaticamente, e agora eu posso tocar essa parte e ver a minha animação, olha só. E a lupa chega ali, então, bem legal, vamos tocar de novo.
Ó, e eu posso suavizar também a animação para ficar ainda mais legal. Eu vou fazer isso aqui na Spline, vou abrir ela, vou dar um espaço maior aqui assim. Vou selecionar essa elipse, que foi onde eu fiz a animação, vou clicar no Displacement para colocar ele aqui na tela, mas cadê as keyframes? Vou clicar aqui assim, ó, para mostrar elas. Vou clicar aqui dentro e vou apertar F para suavizar, ó, a curva já ficou mais suave. Vamos tirar os controles da tela para a gente ver tudo limpinho aqui e vamos tocar para ver. Ó, já ficou mais legal, mais suave. Se eu quiser deixar mais suave ainda, eu posso selecionar todas as keyframes aqui, clicando aqui dentro e dando um Ctrl A e puxando aqui assim, ó, segurando Alt, eu deixo mais suave essa última keyframe. Posso puxar aqui também para deixar mais suave a primeira e vamos rodar. Ó, e vem ali, bem bacana. Posso até deixar mais demorada a minha animação. Com elas selecionadas, clico aqui assim no Time Stretch e puxo aqui assim. E reviso, vamos puxar aqui assim, ó, vamos revisar. Olha só como ficou massa. Então nesse caso eu tenho que clicar de novo no Time Stretch, porque eu acabei de revisar a minha animação e ela ficou boa, e eu tenho que tirar ele, beleza? Então tá aí feita a nossa lupa, e se você quiser ainda aprender mais coisa, como por exemplo, colocar essa distorção massa aqui nas laterais da lupa, que vai ficar um efeito muito legal, olha só. Ou então esse caminho mais arredondado pela tela que a gente vai personalizar totalmente. Então acesse o link que está na descrição do vídeo para você ter acesso ao curso completo de DaVinci Resolve comigo, onde você vai aprender tudo isso e muito mais.